Bem-vindos! Neste vídeo do Centauro vou-vos mostrar as peças 3D, vão ficar a conhecer as várias trações que foram existindo. Se conseguir, junto isto com algumas filmagens da parte de modelação ou do modelo 3D para vocês verem as várias características e da parte da impressão 3D também do Slicer, que é o programa que nós utilizamos, para vocês verem o tipo de suportes que ele gerou e que fomos tentando criar para fazer cada uma destas versões até termos chegado à versão final. A nossa primeira versão, a caixa estava dividida na vertical, ou seja, eu cortei cada uma das portas e desloquei cada uma das portas, por exemplo, da porta USB, para metade e ficou metade na peça de cima, metade na peça de baixo. Era a peça de baixo que tinha os suportes para depois fazer os furos e prender os separadores, e nas laterais existia uma pequena reentrância onde depois eram colocadas umas pequenas grelhas que servia para o airflow circular para dentro da caixa, e eram estes elementos que depois iam ter de ser colados. Para ligar o computador nós tínhamos uma pequena chave com um hexágono, em que basicamente faziam passar no hexágono, acertavam no botão do power e era o suficiente para o computador ligar. Esta abordagem acabou por não funcionar muito bem porque notava-se claramente onde é que era a zona divisória, existia também sempre um pequeno torcer que não conseguíamos evitar, especialmente por existirem os passadores só numa das peças, apesar desta ser uma boa abordagem porque não era necessário criar zonas de suporte. Cada peça foi impressa com a base sendo ou o topo ou a base do computador, e o que acontece é que cada porta não era feita em ponte, o que ajuda bastante a não ter aquelas irregularidades do filamento, de ele ter de passar de um lado para o outro e ter de criar, por exemplo, a porta, especialmente a circular do áudio. Era uma porta bastante difícil de fazer porque é muito pequena e não tínhamos muita altura para criar essa porta, ela ficava sempre com um formato muito mais abaulado e podia até não criar muito bem essa porta. Um dos outros elementos era, claro, a tampa, e uma das desvantagens de fazer uma peça tão fina é que um dos lados, que é onde está a mesa, fica claramente com as marcas da mesa, e o outro lado, como é a zona de cima, se for muito fino, fica com todas aquelas marcas do acabamento e nota-se perfeitamente qual é que foi o percurso que a impressora 3D escolheu para criar a última camada. Depois passámos para uma versão que era construída a peça logo toda, eu cá em cima não tinha um rebordo como tinha na outra, e utilizávamos elementos de suporte. Uma das grelhas, um dos lados, apesar de eles terem a mesma altura, ele fazia uma espécie de Y em ponte, e o outro lado completamente liso. Esta versão de utilizar suporte para criar as peças, conseguir criar tudo de uma vez, era vantajoso porque se a porta fosse muito difícil de criar, ele colocava suporte, mas nota-se bastante bem aquela situação que eu falei, os circulares, nota-se bastante bem que quando for a construir a parte de cima sofreu um pouco mais de empenho, mas nota-se também que os passadores neste caso já não criaram qualquer desnível. Tivemos sim o problema de que uma mesa não era aquecida, a peça não ficou sempre agarrada, começou a deformar e tivemos aqui os cantos da zona de baixo totalmente arqueados, o que fez com que depois o resultado final em termos de espaçador não fosse à altura correta e não conseguimos encaixar a caixa, mesmo que quiséssemos depois controlar de outra maneira esta face, não foi possível. Voltámos a fazer mais uma versão em que tentámos controlar este empeno criando um raft aqui ao lado, mas acabou por também não ser o suficiente, e a peça mesmo assim, por não ser uma mesa aquecida, dobrou. Já conseguimos minimizar aqui um dos problemas do suporte, não conseguimos tirar aquele suporte Y, ele era forte demais, mas mesmo assim não foi o suficiente. Outro dos detalhes pequeninos são estas argolas, as que têm o cubo que fizemos. Temos uma versão em branco e temos uma versão em preto, e agora elas são um bocadinho também diferente, agora dependendo da cor do acrílico vamos escolher para maximizar a nossa cor. A versão final tenho aqui numa caixinha, que agora vamos tratar de polir e dar um aspecto não de peça 3D, e uma das diferenças, uma das coisas que notam logo, é que mudei completamente o airflow, criei uma versão em que já está embutida na própria peça a grelha, tudo em hexágonos, e está um dos lados com o tamanho correto para o outtake, ou seja, vai existir mesmo por aqui a saída do ar, e do outro lado tem um intake muito maior. Se eu inclinar a peça conseguem ver aqui os hexágonos, é uma área muito maior, e assim vamos ter um intake de ar muito superior, e já não tivemos qualquer problema da peça a bolar, está completamente direita, e vamos só agora fazer aquele tratamento que eu vos refiro, vou passar isso para um próximo vídeo, e assim conseguem perceber como é que a peça ficou. Vou-vos também tentar mostrar tudo o que for
close-ups, espero que estejam a perceber bem todos estes elementos que eu refiro e também a parte da modelação, para verem e ficarem a perceber como é que este projeto foi evoluindo e o porquê de ter sido um projeto que fomos explorando mais lentamente, primeiro porque não era prioritário, depois porque queríamos criar todo este tipo de peças, perceber corretamente como fazer uma peça destas em 3D, para também conseguirmos daqui para a frente oferecer este tipo de soluções. Espero que tenham gostado, não se esqueçam depois de ver o resto dos vídeos do Centauro, o tratamento das peças 3D, tudo o que seja a partir daqui o acrílico, a iluminação, a componente daquela da pele do exterior, o elemento também da pintura, essas coisas mais básicas, mas que têm sempre aquelas pequenas dicas que serão muito úteis para vocês conseguirem fazer o vosso próprio projeto, seja ele o tamanho que for, seja uma motherboard dual socket, seja no mini computador como estes. Novamente, obrigado à Zotac por nos ter enviado este AD13 Plus para nós fazermos este projeto. Espero que tenham gostado de ver o componente 3D final deste projeto do Centauro. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Obrigado.